Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio e nós viemos para mais uma aula super bacana falando de matemática. Na aula de hoje nós vamos abordar o tema conjuntos numéricos e operações com fração. Ou seja, nós vamos falar sobre adição de fração, subtração, multiplicação e divisão. Um tema muito bacana, muito atual e que a gente usa muito em situações do nosso cotidiano. Então vem comigo. Primeira coisa, nós vamos falar sobre adição e subtração. E eu quero que vocês olhem essa ilustração que eu trouxe para vocês com bastante atenção. Vejam bem. Aqui eu tenho uma pizza, da qual eu tenho 4 pedaços disponíveis e 4 pedaços que vamos falar que já foi consumido. Então, no total de 8 pedaços, eu tenho 4 pedaços disponíveis. Nesta segunda imagem aqui, eu tenho uma pizza que eu tenho 2 pedaços, certo? Disponíveis, e 2 que já foram consumidos aqui. A primeira coisa, antes até de fazer essa adição desse 4 pedaços sobre um 8 total, eu tenho 4 oitavos. 2 pedaços sobre 4 total, eu tenho 2 quartos. Antes de fazer essa adição, eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa muito legal e muito interessante aqui. Visualmente, se vocês forem olhar e perceber que essas duas pizzas, elas parecem ter a mesma quantidade. Ou seja, elas parecem ser a metade de uma pizza total. Isso significa que o quê? Que elas podem ser frações equivalentes. E o que vem a ser uma fração equivalente, Júlio? Frações equivalentes são aquelas que eu pego o meu numerador e o denominador dessa fração, divido os dois termos, numerador e denominador, por um número natural, pelo mesmo número natural, e vai dar o mesmo valor, ou seja, a mesma fração da outra. Olha isso. 4 oitavos. 4 oitavos eu vou pegar e vou dividir por 2. Então, eu vou dividir o numerador por 2 e vou dividir o denominador por 2. Quanto que é 4 dividido por 2, pessoal? 4 por 2 deu 2. Quanto que é 8 dividido para 2? Eu tenho 8 balas e se eu for dividir para 2 pessoas, eu vou ficar com 4 balas. Então, 2 quartos. Olha o que eu acabei de falar. As frações 4 oitavos e 2 quartos, então elas são equivalentes. Então, quando você bateu o olho e percebeu que visualmente elas pareciam ter a mesma quantidade, que eu digo de mesmo tanto de pizza, tanto a segunda quanto a primeira, você estava completamente correto aí. E agora nós vamos fazer esse cálculo. Adicionar, ou seja, somar 4 oitavos com 2 quartos. Se você quiser, você pode fazer a soma de 2 quartos com 2 quartos também. Somar fração. Quando eu tenho o mesmo denominador, que é esse caso aqui, eu vou somar 2 quartos com 2 quartos. Então, 2 quartos com 2 quartos, vou colocar aqui. Eu vou preservar o denominador. Qual que é o denominador? É o número que está embaixo. Então, ó, vou preservar denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, eu preservo o denominador. Então, olha aqui. Esse aqui é meu denominador, 4. Preservei ele. E somo os numeradores. Júlio, sempre assim? Não. Apenas quando ocorre justamente que os denominadores são comuns. Ou seja, eles são iguais. Preservei meu denominador e agora eu vou somar o meu numerador. Da primeira é 2, da segunda é 2. Então, se eu somar 2 com 2, eu vou achar então que se eu somar esses dois pizzas aqui, essas duas parcelas de pedaços de pizzas, eu vou ter 4 sobre 4. Isso significa dizer, pessoal, que quando eu divido 4 por 4, vai dar um total de 1. Ou seja, 1 inteiro. Quer dizer que se eu pego metade da pizza, somo com essa outra metade, eu vou ter uma pizza toda, uma pizza inteira disponível. Tudo bem? Então, na adição, o que eu posso fazer? Se os denominadores forem iguais, eu preservo o denominador e somo o numerador. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o D de denominador, esse aqui é o N de numerador, para vocês não se esquecerem. Tudo bem? 5 oitavos menos 1 sobre 2, menos meio. Aqui, nós não temos uma fração equivalente. Visualmente, a gente percebe que essa imagem aqui, eu tenho uma quantidade de pizza disponível, ou seja, que não foi consumida, maior do que a segunda imagem.
por aqui, eu vejo que aqui eu só tenho a metade de uma pizza e aqui eu tenho um pouco mais da metade. Eu tenho a metade mais um pedacinho, certo? E olha aqui, é uma subtração, não é uma adição como o caso de cima. E além disso, eu não tenho o denominador das duas frações, não são comuns. O que é não ser comum, Júlio? Quer dizer que eles não são iguais. E quando isso acontece, a gente tem que prestar muita atenção. Nós vamos ter que fazer um processo de calcular o mínimo múltiplo comum entre eles. Olha o que eu disse. O mínimo múltiplo comum. Significa dizer que eu vou pegar os dois denominadores e vou ver qual o número que eu tenho que é múltiplo dos dois. Vamos pensar. Quais números que você conhece que são múltiplos do 8? Vou falar aqui, ó. Eu tenho 8, 16, 24, 32, 40. Falei 5 múltiplos. Vamos pensar no 2. 2, 4, 6, 8, 10. Falei 5 múltiplos do 2. Qual o número que eu falei? Tanto do 8 quanto do 2. É o 8, não é? Então, se é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum entre esses dois denominadores, entre o 8 e o 2, o número comum que eu falei entre o 2 e o 8 é o próprio 8. E eu vou colocar ele aqui. Então, percebam. Eu vou colocar o 8 aqui no denominador. Quer dizer que ele é o menor múltiplo comum entre esses dois caras, entre o 2 e o 8. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu pego o meu denominador da fração, que vai ser o resultado, e divido pelo denominador da fração que eu estou fazendo a subtração, certo? Então, eu vou dividir 8 dividido por 8. Então, eu tenho R$8 e vou dar para dividir para 8 pessoas. Cada pessoa vai ganhar R$1. 8 dividido por 8 deu 1. Então, eu dividi e depois eu multiplico pelo numerador. Ó, vou colocar aqui, ó, dividir pelo denominador e multiplico pelo numerador. 8 dividido por 8 deu 1. Vezes 5, 5. Vou colocar o 5 aqui. Preservei o sinal de subtração. De novo, 8, a segunda fração, dividido por 2. Vou colocar aqui o sinal de dividido e o sinal de multiplicação aqui no numerador. 8 dividido por 2 deu 4. 4 vezes 1, 4. Isso significa dizer que 5 menos 4 sobre 8, então, é o resultado dessa operação. Quando eu fizer aqui 5 menos 4, então, dá 1 oitavo, 1 sobre 8. Então, o resultado dessa subtração é 1 oitavo. Tudo bem? Bem tranquilo, bem fácil. A gente só tem que prestar muita atenção quando eu falo do mínimo múltiplo comum. Ou seja, o menor múltiplo que os dois números têm em comum. Vamos lá, 2 exemplos aqui para a gente fazer rapidinho. 4 oitavos mais 1 meio. A gente já fez, né? A gente já calculou que 4 oitavos mais 1 meio, que é o do 2 quartos, daria... Vamos fazer no mínimo múltiplo comum, quando a gente já aprendeu. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 8? Já falei para vocês que é o próprio 8. De 8 dividido por 8 deu 1. 1 vezes 4, 4. 8 dividido por 2 deu 4. 4 vezes 1, 4. Preservei o sinalzinho aqui, a operação que é a adição. Quer dizer que 4 oitavos mais 1 sobre 2 dá 8 oitavos. 8 sobre 8, 8 oitavos. Fazendo a simplificação, eu fico com 1 inteiro. Olha o exemplo de baixo, uma subtração. 5 oitavos menos 1 sobre 2. A gente acabou de fazê-lo, mas vamos lá. Mínimo múltiplo comum entre 8 e 2. Já sabemos que é o 8. Então vamos lá. 8 dividido por 8, eu tenho 1. Vezes 5, 5. 8 dividido por 2, eu tenho 4. 4 vezes 1, 4. Preservei a operação que é a subtração. Fiquei, então, com 1 oitavo. Foi os dois cálculos que a gente fez anteriormente aqui. Certo? Muito bem. Então, a gente fez adição e subtração. Agora, a gente vai passar a fazer a multiplicação e a divisão. E eu já adianto que a multiplicação e a divisão, eu particularmente acho ela muito mais fácil. Por quê? Porque elas, o resultado é de forma mais direta. Então, percebam que eu tenho um copo com água. E esse copo com água, ele está
cheio até 3/4, certo? Eu quero multiplicar por um outro copo que eu tenho, que ele contém água até 1/5, 1/5. Então, é 3/4 vezes 1/5. Quando eu estou multiplicando fração, eu faço direto. Eu multiplico o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, 3 vezes 1 deu 3. 4 vezes 5 deu 20. Então, a multiplicação de 3/4 por 1/5 vai dar 20. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 5, 20 aí. Bem tranquilo. Falei para vocês que é mais direto, né? E olha a divisão. A divisão, olha aqui, eu tenho um copo completamente cheio. É um inteiro. E eu tenho que dividir por 1/2. Como é que eu faço a divisão? Eu pego e preservo a primeira fração e observem aqui, eu tenho um inteiro. Um inteiro eu posso escrever 1/1, certo? Que é a mesma coisa, 1 dividido por 1 é o próprio inteiro. Eu vou dividir por 1/2, meio. O que eu faço? Eu pego a primeira fração e permaneço com ela, vou fazer aqui do lado, ó. Permaneço com ela, 1/1, e eu mudo o sinal, faço o inverso da divisão. O que é o inverso da divisão? Qual a operação que é o inverso, que é ao contrário da divisão? É a multiplicação. Então, eu vou fazer a multiplicação, certo? Eu não estou fazendo a operação inversa, então eu vou inverter a segunda fração. A minha segunda fração é 1/2. Eu vou inverter. Quando eu falo que eu vou inverter, o meu numerador vai virar denominador e o meu denominador terá que se tornar o numerador. Então, o 2, que era o denominador, virou o numerador. O 1, que era o numerador, virou o meu denominador. E aí eu multiplico normal, já aprendemos. Numerador com numerador. 1 vezes 2, 2, Júlio. 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2. Essa, então, é a minha resposta. Bem tranquilo, sai mais rápido e é até mais fácil. Eu costumo dizer que a adição e a subtração aí. Muito bem, pessoal. Eu coloquei outros 2 exemplos aqui, certo? Na verdade, são esses exemplos que a gente acabou de fazer. Então, multiplico o numerador com o numerador na multiplicação, multiplico o denominador com o denominador na multiplicação. Na divisão, eu tenho que inverter. Vou falar que 1 é a mesma coisa de 1/1, certo? Inverto a operação. Da divisão, eu virei uma multiplicação e inverto a segunda fração. 2/1, que vai dar 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Que vai dar o nosso 2. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo, né? A gente já está vendo, já estamos estudando aí há uma série de aulas o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, do qual as frações fazem partes. Então, agora é muito importante a gente aprender, reter essa parte de operações com as frações, certo? Aqui nós vamos começar a praticar. E aí eu vou usar conceitos da aula de hoje e vou aproveitar conceitos que nós aprendemos em outras aulas, tá? Então a gente vai poder até aproveitar e relembrar alguns conceitos. Olha isso aqui, de um concurso público que teve do Mato Grosso. Sejam x e y 2 números reais. Beleza, então tem 2 números x e y. Sendo x igual a 2,3333, tem esses 3 pontinhos aqui. O que significa isso? Quem lembra? Isso! Quem falou, quem acertou, quem disse que é uma dízima periódica. O período aqui é 3, o 3 está se repetindo. Olha outra dízima periódica aqui, pessoal. 0,1212. O que eu tenho aqui? Outra dízima periódica com o período agora de 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 e assim por diante. Eu quero somar as frações geratrizes de x e y. Olha o que eu tenho que lembrar sobre fração geratriz. O que é fração geratriz? O nome já nos diz, né? É a fração que gera. Então, vamos ver qual fração que gerou essas duas dízimas periódicas. Vamos lá. Vamos colocar o número, o x aqui. O x, ele me diz que é 2,3333. O que significa ser 2,333? Significa dizer, vamos relembrar, quando eu tenho uma dízima periódica e eu tenho uma parte inteira, eu vou pegar primeiro, lembrem-se disso, a parte
da dízima periódica, a parte decimal, a parte pós-vírgula. Coloco o número que é o período. Qual que é o período? O que está se repetindo aqui? O 3, né? Então eu coloco o 3 aqui, ok? E coloco, depois de colocar o período, eu coloco sobre o quê? Quem lembra? Espero que tá todo mundo lembrando. 9, certo? Então 3 sobre 9. E agora eu preciso somar 2, ou seja, eu preciso somar esses 3 sobre 9 com 2 inteiros. Como é que eu faço essa soma, Júlio? O 2 inteiro eu posso fazer na forma de fração? Posso. O 2 inteiro é 2 sobre 1. E você acabou de aprender comigo como somar fração. Olha aqui. Para me somar fração com denominadores diferentes, eu tenho que achar o quê? O mínimo múltiplo comum. Vou te contar um segredo. Olha que eu tenho 1 no denominador. Quando eu tenho o 1 no denominador, ele é múltiplo de qualquer que seja um número natural. Então ele é múltiplo do 2, do 3, do 4, do 5. Por quê? Porque quais são os múltiplos de 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha para vocês verem. Quando tem 1 no denominador, facilita o nosso cálculo. Tá bom? Então, o mínimo múltiplo comum entre 1 e 9 é o próprio 9. E aí eu peguei e fiz o seguinte. 9 dividido por 9 deu 1. 1 vezes 3, 3. 9 dividido por 1 deu 9. 9 vezes 2, 18. Certo? Mais 18. Isso significa que eu tenho 21, certo? Sobre o quê? Sobre 9. Essa fração a gente consegue simplificar, pessoal. Olha para vocês verem. Eu posso fazer, ou eu posso dividir ambos os termos, ou seja, o numerador e o denominador, por 3. Quando eu pegar e dividir 21 por 3, eu terei 7. Quando eu pegar e dividir 9 por 3, eu terei o próprio 3. Então, 7 terços é a minha resposta de x. E y, como é que eu faço, Júlio? Y é mais fácil ainda. Por quê? Vou pegar essa dízima periódica e transformar em fração. Qual é o período dela? 12, certo? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, vou colocar esse 1, 2, que é o meu 12. Como são unidade dezena, eu vou colocar a unidade dezena com 9, completando com 9. Então, 9, 9, 12 sobre 99. Preciso? Eu tenho parte inteira? Não. Então, meu y é 12 sobre 99. Nossa, Júlio, como é que vai fazer essa conta? Simples, pessoal. Eu vou somar 7 terços com 12 sobre 99. Vou colocar aqui do lado agora, ó. Esse aqui é o meu y, né? E agora eu vou somar 12 99 avos com 7 terços. Mínimo múltiplo comum entre 3 e 99. Nossa, Júlio, que difícil. Vou tentar facilitar. O 3 vezes 10 dá 30, né? Muito bem. O 3 vezes 20 dá 60. O 3 vezes 30, então, dá 90. Então, eu vou partir do 90. 90 mais 3, 93, mais 3, 96, mais 3, 99. Então, com 3, eu consigo chegar no 99. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 99 é o próprio 99. Muito bem. Quando eu pegar 99 e dividir por 99, deu 1. 1 vezes 12, 12. Muito bem. 99 dividido por 3 dá 33? Acho que é isso, né, quem tem em casa. 33. Agora tá difícil, hein? 33 vezes 7. Quem sabe? Por via das dúvidas, prefiro pegar um cantinho aqui, ó, e fazer o cálculo. 33, faz assim, 33 vezes 7. Vamos lá, me ajuda aqui com essa conta, hein? 7 vezes 3 deu 21. Coloquei 1, subiu 2 aqui, certo? Então tem um 2 aqui. 7 vezes 3 deu 21. Com 2 deu 21 mais 2, 23. Quem falou 23 acertou comigo. Então deu 231. Então 12 mais 231. Isso significa, 231 com 12 deu 232.
143 sobre 99. Vamos ver se a gente tem essa resposta? A não é, B não é, C não é, D não é, a letra E também não é. Será que a gente errou alguma coisa? Não sei, mas vamos observar. Eu posso transformar essa minha resposta em alguma dessas frações, achar uma equivalência a alguma dessas? Vamos tentar? Se eu pegar o meu 243 por 99 e vou tentar simplificar, bem? Vou tentar simplificar, dividir tudo por 3. Quando eu dividir por 3, vai dar o quê? 243 dividido por 3, 80 vezes 3 dá 240. Então, 81 vai caber aqui. Então, deu 81 sobre, dividir o numerador e do numerador por 3, 33. Não tem 81 por 33 aqui, certo? Mas eu posso dividir 81 sobre 33 por 3 de novo. Quando você fizer essa divisão, você vai ter um total de quanto? 81 dividido por 3 dá 27. 33 dividido por 3 dá 11. Então, 27 sobre 11. Tem essa resposta? Ó. Seria a nossa letra C. Muito bem. Mais um para a gente finalizar nossa aula. Ó. O João, ele foi lá e comeu metade de uma pizza. Se é metade, ele comeu uma parte, um total de 2. E o seu irmão Samuel comeu um quarto. Calcule o total de pizza que os irmãos comeram juntos. Foi o Samuel que comeu um quarto. Se somar meio com um quarto, significa dizer que eu tenho que tirar o mínimo número de comum entre 2 e 4. 2, 4, 6, 8 e 10. 4, 8, 12, 16, 20. Qual que é o mínimo número de comum entre 2 e 4, então? O próprio 4. 4 por 2 deu 2, vezes 1, 2. 4 dividido por 4 deu 1, vezes 1, 1. Certo? De novo, 4 dividido por 2 deu 2. Certo? Dividido por 2 deu 2, multiplicado por 1 deu 2. 4 dividido por 4 deu 1, vezes 1 deu 1. A resposta, então, eles comeram 3 quartos de uma pizza, como mostra a imagem. Aqui nós temos uma continha de multiplicação e divisão. Quero que vocês anotem para vocês praticarem e fazerem em casa. Tudo bem? Pessoal, nossa tabelinha de imagem. Queria agradecer a participação de vocês. Vejo vocês na próxima aula. Abração e até a próxima.